Olá pessoal, quem fala é o professor Ademar Barbosa. A gente está lançando aqui pelo canal Azimuth nosso primeiro vídeo, né, onde a gente vai estar buscando dar algumas dicas àqueles profissionais que trabalham com georreferenciamento, né, alguns estudantes aí curiosos, outros profissionais afins que queiram também aprender um pouco mais a respeito. E aqui nós vamos tratar especificamente dos arquivamentos dos dados que foram gerados, né, e dos dados que subsidiaram todo o trabalho do levantamento. Okay? Criamos aqui uma fazenda hipotética, né, denominada Fazenda Azimuth. E dentro dessa pasta principal, né, que vai ser nomeada conforme o nome da propriedade, criamos essas 7 subpastas aqui, onde nós vamos estar na pasta 1 arquivando toda a documentação literal, na pasta 2 os arquivos gráficos, na 3 os GPS e GNSS, na 4 gerados a partir da estação total, no 5 a partir da geometria analítica, então aqueles dados que geralmente você traça uma paralela ou algumas interseções, né? Típico quando o encontro de um determinado vértice é no meio de um corpo d'água ou numa área inacessível, né? A gente trabalha aquela projeção, isso que a gente chama de interseção de retas, e aí a gente arquiva aqui, ou que geralmente ocorre em definições de faixa de domínio, né? Então a gente vai fazer um levantamento do eixo da rodovia e aí traça uma linha paralela em conformidade com a largura da faixa de domínio estabelecida pelo órgão competente. É o que a gente chama de geometria analítica. Então esses dados vão ficar arquivados nessa subpasta. Na 6 são o sensoramento remoto, né, os dados que você trabalha com imagem de satélite, fotografias aéreas, etc. E 7, a base cartográfica que subsidiou, né, o estudo na definição dos vértices né, do limite dessa propriedade. Nessa subpasta 1, a gente vai, né, vendo o que é interessante a gente estar arquivando. Aqui a gente vai ter os memoriais descritivos, monografia dos vértices de apoio, a planilha, que é aquela planilha disponibilizada pelo CIGEF, onde a gente preenche os dados. Aqui a gente vai estar arquivando os relatórios, né, do processamento, então os dados gerados, ajustados do GPS, eles ficam arquivados aqui. Você trabalhando com estação total, gera-se também, né, alguns arquivos literais com as informações do ajustamento, a anotação, né, de responsabilidade técnica, né, depois que você coleta, assina e também nós temos a assinatura do contratante. Aí você vai escanear e vai arquivar aqui também dentro dessa subpasta. A caderneta de campo, né, todas as anotações do teu levantamento, né, você pode escanear também e deixar guardado. É muito importante isso, que você tem todo o histórico, né, do teu levantamento e a documentação da propriedade. No item 1.1 desse memorial descritivo, a gente vai arquivar os 2 tipos de memoriais. Um que vai ser objeto da retificação extrajudicial no cartório e o outro que é o memorial descritivo disponibilizado pelo CIGEF, que é aquele correspondente à certificação. No item 1.2 nós vamos colocar a monografia, né, desse vértice. Então, se nós trabalhamos com uma estação ativa ou passiva, ou na verdade colocamos um marco de apoio dentro da propriedade, né, os dados que foram gerados ou essas planilhas que foram geradas, né, no caso específico do marco instalado dentro da propriedade, a gente vai estar arquivando um documento, né, que foi ajustado e deixando aqui nessa subpasta. Okay? Aqui nós colocamos também aquela planilha devidamente preenchida, a planilha disponibilizada pelo CIGEF, disponibilizada e depois se preenchida. E esse documento ele é imprescindível que a gente
que a gente tenha ele muito bem guardado, né? Porque futuramente, caso o INCRA necessite ou solicite essa documentação, se torna-se muito mais fácil a partir dessa organização a gente localizar e disponibilizar o mais rápido possível para evitar, né, alguns transtornos, né? A gente sabe dentro do que reza a lei o que pode ocorrer por negligência ou perda ou algo do tipo do levantamento feito. No 1.4 nós temos relatório de processamento, né, do GPS, e ele está dividido entre os dados gerados a partir do ajustamento do marco de apoio. Bom, se for do IBGE, a gente já tem acesso a essa documentação, então a gente vai fazer o download lá e vai colocar aqui. Mas os do pós-processamento, dos vértices dos limites, esses somos nós, né, que trabalhamos com ele. Aí a gente vai, depois que ele é gerado, a gente arquiva aqui também. E mesma coisa no relatório feito com estação total. Mesmo procedimento do vértice de apoio e dos vértices também que definiram os limites dessa propriedade. A RT, né, como nós já falamos, a caderneta e a documentação da propriedade. Essa documentação da propriedade a gente dividiu em duas subpastas. Uma que é a documentação da propriedade que vai ser objeto de certificação, então certidão de inteiro teor, né, da propriedade que vai ser certificada, e também dos confrontantes, né, porque isso vai ajudar muito a subsidiar o levantamento dessa propriedade. Aí a gente vai ter de fato, vai estar mais próximo da realidade na definição desses limites. Fechada essa parte, esse arquivo 1, né, da organização desses dados, a gente vai para os dados gráficos, né, os arquivos gráficos que são gerados, e nesse aspecto a gente vai ter especificamente relacionado às plantas, e dessas plantas a gente vai ter a planta que vai ser apresentada para retificação extrajudicial. E que planta é essa? Aquela onde vai estar colocada a identificação de todos os confrontantes, do proprietário e do profissional, vai constar as assinaturas, vai ocorrer o reconhecimento de firma em cartório, né, para que seja feita essa verbação final no cartório competente. E além dela, a planta gerada pelo sistema SIGEF, que é a planta correspondente à certificação da propriedade. A gente deixa também arquivado aqui. Na subpasta 3, que são os arquivos GNSS, eles se assemelham muito com os arquivos da subpasta 4. A diferença é o equipamento. Um você vai estar trabalhando com GPS e outro com estação total, mas o procedimento proposto aqui de arquivamento é basicamente o mesmo. Então, quando observamos que a gente vai ter o vértice de apoio, né, o que nós já falamos anteriormente, os dados brutos desse material vai ficar aqui. Então, no caso específico do vértice de apoio, a gente observa que, a depender do procedimento do levantamento, aí você vai escolher a subpasta específica. Então, se foi a partir do procedimento relativo estático rápido, RTK convencional, RTK de rede ou PPP, então escolha o procedimento, defina o procedimento e o resultado desse procedimento, os dados brutos, você vai escolher a subpasta e vai arquivar. A mesma coisa para os vértices dos limites. Então, você vai observar que aqui você já tem, para a definição dos limites, subpastas de acordo com a norma, né, um pouco maiores. Então, além do relativo estático, nós temos estático rápido, stop and go, nós temos o cinemático, o código CA, o RTK convencional, o RTK de rede, o diferencial de GPS e o PPP também. Então, todos esses são os procedimentos legais, de acordo com a norma do INCRA, que a gente pode trabalhar com levantamento de vértices de limites. Tá? O mesmo procedimento, você vai observar aqui, que eu vou estar mostrando mais rapidamente aqui, para que o vídeo não fique um pouco mais longo, que nesse caso aqui do vértice de apoio, a diferenciação é o procedimento. Que nesse caso, a gente tem a poligonação, a triangulação, a trilateração
e a triangulateiração. Então, do procedimento escolhido a partir da estação total para definir o marco de apoio, né, ou o vértice de apoio para esse levantamento, você vai escolher a subpasta e vai estar colocando aqui. Para os limites, a mesma coisa, com uma diferença de que você vai ter, né, mais 4 itens ou 4 procedimentos técnicos de levantamento com estação total que podem, de acordo com a norma, serem utilizados na definição desses limites. Então, nós temos a triangulação, a poligonação, nós temos a trilateração, a triangulateiração, a irradiação, a interseção linear, a interseção angular e o alinhamento. Então, defina o procedimento de levantamento, e isso vai estar de acordo com o terreno, vai estar de acordo com o tipo de propriedade e a expertise de cada profissional. Aí nós vamos para o item 5, a subpasta 5, e vemos a geometria analítica. Essa geometria analítica depende exatamente dos dois processos escolhidos na definição, e isso depende do ambiente. Então, rodovias, quando você vai estabelecer a faixa de domínio, identifica-se o órgão competente, que é quem legisla a respeito disso. Ele define que é uma faixa de 30 metros, você levanta o eixo da rodovia e traça uma paralela. E esses dados gerados a partir dessa paralela, que o próprio manual ele trabalha como geometria analítica, ele vai especificar como paralela, e aí você vai e arquiva os dados brutos aqui. A mesma coisa é a interseção de retas, que é utilizada basicamente quando um vértice ele se encontra num ponto inacessível. Exemplo, um interior de uma lagoa ou de um lago. Se você tem como projetar tanto de um lado quanto de outro, o encontro desse vértice é o que a gente chama de interseção de reta. Então essa interseção ela tem que estar especificada, claro, o levantamento vai estar dizendo isso, e você arquiva os dados brutos que deram origem a essa interseção, para poder facilitar a identificação. No item 6 nós temos o sensoriamento remoto, e nesse sensoriamento remoto a gente pode obter dados a partir da aerofotogrametria, de radar aerotransportado, de laser scan aerotransportado ou de sensores orbitais. Então, a depender do material utilizado, né, a gente vai estar arquivando aí em conformidade com o mesmo, né? E por último nós temos a base cartográfica. E essa base cartográfica é todo o material que o proprietário te passou a respeito do imóvel, objeto da certificação, o que você conseguiu de repente no arquivo público da região, na biblioteca municipal da região, nos centros históricos e geográficos que podem ter algumas fotografias, né, alguns croquis. Então, o que você conseguir, que podem ser caracterizados como base cartográfica, né, mesmo que seja de forma primária, mesmo que não tenha os conceitos, os preceitos técnicos aplicados no mesmo, mas ele vai servir de subsídio para que você defina os limites da propriedade e vai, né, dar um suporte considerável no teu levantamento. Ok? Era isso. Esse é o nosso primeiro vídeo. A gente espera que você curta o canal Azimuth, dê um joinha e se inscreva no canal. Dê sugestões para que a gente possa estar atendendo às suas necessidades. Ok? Até o próximo vídeo e tenha um bom dia.